Porque no saltério, o rosário, de Cristo e de Maria, existem 150 saudações angélicas, Ave Marias. O bem-aventurado Alano de la Roche nos explica. A eterna Trindade, que a quem está na tentação concede a tranquilidade através do saltério da Virgem. Sobre isso está a importante questão do porquê se repetem 150 ave no saltério, no rosário. Esta não é superstição, mas por imitação da Igreja, ao saltério corresponde o mesmo número de salmos. Por isso, o povo fiel a este número bíblico, que é cheio de significado, se conforma à devota Igreja. Razão profética. Visto que Cristo e a gloriosa Virgem são profetizados no saltério de Davi, com tantas virtudes famosas e excelentes, sempre exaltadas pelos santíssimos pais da Igreja, tantas outras são aquelas a serem veneradas com as saudações angélicas. Razão mística. Este número está de acordo com o mistério das 150, seja em relação à construção da arca, seja em relação ao tabernáculo de Moisés, seja do templo de Salomão, seja em relação à visão de Ezequiel, para a qual o novo número e a forma de templo foram delineados a ele pela divina revelação. Todavia, o número em si traz à mente um número igual, como mesmo o sacro faz imaginar uma coisa sacra, o bíblico uma coisa bíblica. Então, no saltério de Jesus e de Maria, o número traz em si a realidade representada no saltério de Davi. Razão física. É admitido por filósofos e teólogos que as esferas dos céus são 11. Primeira, empíreu. Segunda, primeiro móvel. Terceira, cristalino ou áqueu. Quarta, o firmamento estrelado. Quinta, céu de Saturno. Sexta, céu de Júpiter. Sétima, céu de Marte. Oitava, céu do Sol. Nona, céu de Vênus. Décima, céu de Mercúrio. 11ª, céu da Lua. Além destes, existem 4 princípios primeiros. Então, cada homem necessita destes 11 para viver naturalmente. Tudo isto faz com que qualquer uma das 15 coisas ditas tenha influência, por um lado ou pelo outro, sobre a vida humana. Esta influência pode ocorrer através de 10 modos distintos ou 10 classes, que são substância, qualidade, relação, ação, paixão, disposição, tempo, espaço e forma. É evidente que, se multiplicares 10 por 15, cada homem tem em si, consequentemente, 150 disposições naturais. E essas todas juntas ou separadas se conservam e se modificam, estando sob a senhoria de Cristo e o patrocínio da Mãe de Deus. É conveniente, então, para que cada um possa se conservar neste e distanciar os males contrários, exaltar Jesus e Maria com igual número de saudações. A razão moral demonstra a mesma coisa. De fato, as 15 principais virtudes cristãs são estas: as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade.
as 7 excelentes virtudes: humildade, generosidade, castidade, amabilidade, abstinência, paciência e devoção. As 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança, força. Esta última é acompanhada pela abstinência. As 2 que restam são religião e penitência. É necessário que todas as outras virtudes de cada realidade criada sejam reconduzidas às estrelas, assim como essas se reconduzem à observância dos 10 mandamentos de Deus. Então, de novo, multiplicas 15 por 10 e encontrarás em qualquer cristão 150 disposições morais absolutamente necessárias. Todos os bens estão no alto, e é necessário que devotamente se insista no mesmo número de saudações para Deus e para a Mãe de Deus, não só para os bens a obter de Deus, mas também para evitar os males. Através dela se satisfez Deus em mandar a salvação e o Salvador, e através da mesma concede gentilmente a chuva saudável das graças. A razão moral encontra-se em oposição aos 15 vícios ou pecados que são infidelidade, desesperação ou presunção, ódio, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, imprudência, injustiça, covardia ou desconfiança, impiedade, impenitência. Estes se opõem ao decálogo e sem dificuldade se multiplicam, obtendo o resultado de 150. No mais, o mesmo número corresponde às virtudes das recompensas nos céus e aos castigos das culpas do inferno, e mesmo ao número das agressões durante esta vida mortal. Por isso, com mais justiça e veneração, deve ser conservado aquele número de orações no saltério. A razão natural mostra a mesma coisa. Em cada um de nós existe 15 potências naturais e 5 sensos externos conhecidos, 5 interiores, como senso comum, imaginação, fantasia, estima e memória, e 5 potências superiores, como mutabilidade, sensualidade, intelecto, agente e possível, e vontade. Mesmo com essas potências, Cristo e a Beata Maria quiseram servir a Deus com o decálogo para si mesmos e para nós. É necessário que as 15 disposições naturais sejam multiplicadas pelo decálogo, e assim se obtém as 150 obras meritórias. Por essas são prometidos prêmios na terra e outros tantos no céu. Nisto creia verdadeiramente cada fiel. E quem com o mesmo número realizará o culto e a oração? Porque é absolutamente necessário que nós permaneçamos seguros da religiosidade desta, do momento que estamos investidos das mesmas faculdades e ligados pelo mesmo decálogo. O servir a Deus e a Mãe de Deus em troca de um mesmo tipo de recompensa no céu, ou perder-se em troca de um mesmo número de tormentos no inferno, visto que lá nos convidam tantos dons de graça, enquanto ali nos ensinam os monstros dos vícios. É oferecida esta razão sagrada em relação ao saltério dos 3 grupos de 50 orações. Cada 50º ano do jubileu, que é de paz, de repouso e sagrado pela liberdade. Jesus e Maria são o Rei e a Rainha de todas as coisas, assim como do jubileu, e isto é em base à lei natural.
aquela dada a Moisés sobre o monte Sinai, no 50º dia da saída de Israel do Egito, e em base à lei da graça, dada plenamente no dia de Pentecoste, o 50º dia depois da ressurreição. Enfim, nos céus, um jubileu 3 vezes maior será visto, de alegria e de compreensão, nos mostrará cada coisa, e a teologia cristã fará homenagem. E por que são oferecidos em homenagem a Jesus e a Maria, no saltério, 3 grupos de 50 orações? Com conhecimento de causa, digo: quem é ingrato a Deus e esquecido dos seus dons, a ponto de considerar injusto dar uma das 24 horas do dia ao culto divino? E em bom direito ocupar essa hora com os 3 grupos de 50 orações, segundo o saltério. É mais conveniente e justo consagrar a Deus cada dia um tempo pequeníssimo em uma tão grande oração. Direis: para todas as coisas boas, o número maior é melhor do que o menor. Por isso, será preferível um número maior em respeito àquele de 150 orações. Mas ultrapassar este número, definido para a oração, impede quase uma certa delimitação desta. Eis a ti, filho de Davi, um castelo, mas terreno. Tens disposto cada coisa na medida, no número, no peso. Porque se todas as coisas estão presentes nas outras, quantas estão na adoração e ao culto divino? Nestes, o saltério de Jesus e de Maria certamente reivindica a si o primeiro lugar que se deve dar à oração do Senhor e à saudação angélica, que são o Pai Nosso e a Ave Maria. E cada um ainda pensará que aquele possa ir vagando sem o número estabelecido? Também o pagão Catão exclamou: a todas as coisas dei uma medida. A medida é uma belíssima virtude. Mas o saltério, na justa medida, não peca nem por prolixidade, nem por brevidade, mas está entre uma e outra, no centro de 2 extremos. Então consta, logicamente, em si, de um número fixo de orações, assim como também de uma medida de suficiente devoção e de uma libra de mérito. Enfim, recordo ter lido que tais razões foram reveladas pela gloriosa Virgem, pelo valor, estas são totalmente suficientes em si mesmas. Conheci também uma Virgem que depois da comunhão de domingo, viu com o olhar divino a benigna Virgem Mãe, com uma tríplice coroa, composta com grupos de 50 belezas, na primeira das quais parece ter visto 50 rosas, na segunda outros tantos lírios, na terceira, igualmente, 50 pedras preciosas. Não duvido que esta Virgem tenha visto coisas verdadeiras. Por isso, estas 50 orações com as coroas são oferecidas pelos fiéis à Mãe de Deus.